Então, para resolver essa questão 3, a gente podia fazer os diagramas dos três conjuntos, considerar aqui o conjunto A, conjunto B e conjunto C, ou a gente pode usar a definição, né? Então, um elemento vai estar em A menos B inter C, significa que ele tem que estar em A e ele não pode estar na interseção de B com C. Então, ele está aqui em A, mas ele não está na interseção de B com C. Ele pode estar em B desde que ele não esteja em C, ele pode estar em C desde que ele não esteja em B. Ele só não pode estar nessa região aqui, porque aqui ele estaria na interseção de B com C. Isso significa que ele pode estar em A e, ao mesmo tempo, não estar na interseção significa que ele não está em B ou ele não está em C. Porque aí, se ele não tiver em um dos dois conjuntos, ele não está na interseção. Isso daqui significa que ele está em A e não está em B, ou ele está em A e não está em C. E isso daqui é equivalente a dizer que ele está em A, mas não está em B, ou ele está em A, mas não está em C, está na diferença A menos C. E está numa dessas duas partes, aí ele está na união de A menos B com A menos C. Como essas afirmativas são todas equivalentes, então essa primeira afirmativa aqui é verdadeira. Lá no diagrama a gente poderia colocar assim, ó. O lado esquerdo estaria escrito aqui, né? Isso daqui é o conjunto A menos o B interseção C. Seria essa parte que foi rabiscada. E aí aqui do lado direito a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. A interseção é escrever o lado direito dessa fórmula em termos de conjunto na imagem. Então, união vai juntar as duas regiões que eu vou marcar aqui. A primeira que eu vou marcar é o que está em A e não está em B. Então, o que está em A e não está em B é essa parte aqui. Está dentro de A e não está dentro de B. A segunda parte que eu vou marcar é o que está em A e não está em C. Então, o que está em A e que não está em C é essa parte aqui que eu risquei agora. Como eu quero a união dessas duas, a união é juntar as duas partes marcadas. E quando a gente junta as duas partes marcadas, a gente vai ficar com todas essas três regiões aqui, e elas são exatamente as mesmas três regiões que tem do lado esquerdo. Então isso mostra a igualdade das duas regiões, e ao mostrar a igualdade, ele mostra que essa região aqui é igual ao A menos B interseção C, e portanto a afirmativa é verdadeira. E aí a gente pode fazer a mesma coisa nas demais regiões, tá? Ou por diagrama ou por expressão como do lado esquerdo. Agora eu vou fazer a segunda. Qualquer coisa você dá uma pausa antes no vídeo e acompanha o raciocínio que foi aplicado ali. Então a segunda é a região A inter C menos B. E o lado de cá eu quero que seja o A inter B complementar
inter C. Então, A inter B, inter C, menos o B. Então, o elemento está aqui, significa que ele está na interseção de A com C, que ele não está em B. Então, significa estar na interseção, significa que está em A e está em C e não está em B. Se ele não está em B, é a mesma coisa do que dizer que ele está no complementar do B, ou seja, no que completa o B no conjunto universo. Então ele está em A, está em C e ao mesmo tempo está fora de B, está no complementar de B. Como é tudo E, significa que ele tem que estar nessa interseção de A com complementar de B, interseção com C. E vale também o contrário. Se ele tiver na interseção desses três, então ele está no B complementar. Se ele tiver no B complementar, ele não está em B, não está em C e não está em A, e a gente mostra que essa região é igual a outra, então também é verdadeiro. Né? Lá no diagrama a gente faria assim, o A está aqui, o B e o C. Se ele está na interseção de A com C, ele está nessa região aqui, né? Essa é a região de A, interseção com C. Só que quando a gente tirar o conjunto B, eu tenho que tirar todo mundo que está nessa região aqui, que está dentro do B. Então o que vai sobrar vai ser essa parte aqui. Ó. Então aquela parte ali vai ser o que estava na interseção, tirando os elementos que estão em B. Do lado direito, ele está em A, interseção B complementar, interseção C. Esse aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Então ele tem que estar dentro de A. Mas ele não pode estar em B, porque ele tem que estar no complementar de B. Então, se ele tem que estar no complementar de B, ele não pode estar em B. Então, eu tenho que apagar essa região. A segunda condição ali me diz que ele tem que estar no complementar de B. Interseção com C, então ele tem que estar dentro de C. Se ele tem que estar dentro de C, ele não pode estar fora. Então, eu tenho que apagar essa região aqui também. E aí a gente vê que as duas regiões que ficaram, né, já que essa daqui não faz parte da solução final da fórmula da esquerda, é a mesma e aí a interseção é a igualdade é válida. Qualquer coisa dá uma pausa, olha de novo, vou apagar para fazer a próxima. Bom, a terceira é o A menos B interseção B menos C. Então, é tudo que está em A e não está em B. Então, eu pegaria essa região aqui, ó. Isso aqui é o A menos B. Se a gente olhar aqui o B menos C, tudo que está em B que não está em C, seria essa região aqui. Então, a gente olha e vê que as duas regiões não têm interseção. Então, quando eu calcular
o A menos B, interseção B menos C, isso daqui vai dar conjunto vazio, porque essas duas regiões marcadas não têm região em comum. Então, o lado esquerdo dessa fórmula aqui, ó, é vazio. Já o A menos B inter C, A menos B seria essa região. Interseção com C é quem está aqui nessa região, que não é vazio. Eu posso ter elementos aqui nessa região. Então, o vazio não pode ser igual a uma das regiões do diagrama. Então, essa daqui é falsa. Ou seja, um elemento que estivesse ao mesmo tempo em A e C e não estivesse em B, ele estaria na fórmula do lado direito aqui, essa daqui, mas ele não estaria na do lado esquerdo. Por fim, a negação de x não está na interseção. É verdade, x não está na interseção, a gente viu isso como uma das propriedades. Se ele não está na interseção, ou ele não está no A, ou ele não está no B. Se ele não estiver nos dois ao mesmo tempo, continua verdadeiro a afirmativa equivalente aqui. E A menos B união B menos A, aí a gente, ao invés de ter 3 diagramas, a gente vai estar trabalhando só com 2 diagramas. Diagrama A, diagrama para o conjunto B. A menos B é essa região aqui. Ó, escrevi errado aqui. Aqui é o B. A menos B é essa região aqui. B menos A é essa daqui. Então, quando a gente fizer a união dessas duas, vai dar todo mundo que está em A união B, tirando aqueles elementos que estão na interseção, porque a interseção aqui, ó, não ficou marcada, não ficou pintada. Então, essa daqui também é verdadeira. E aí a sequência correta era V, V, F, V, V.